Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais uma aula online, abordando o tema sobre dor, né? Ou seja, tenho dores na coluna, o que eu preciso saber? Nosso objetivo aqui é esclarecer para você que é paciente de fisioterapia, de quiropraxia, você que tem coluna, que tem dor na coluna, ou que tem outras dores, principalmente as dores crônicas, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa saber, e tenha certeza que essa informação que a gente vai passar para você, ela vai ser extremamente útil, inclusive no seu tratamento, no manejo da sua dor. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Espero esclarecer todas as dúvidas, ou muitas dúvidas, ou dar informações novas que vão ser preciosas para você. Tá bom? Então, vamos caminhar. Então, meu nome é Ulisses Gama, né? Aqui dá um pouquinho do meu currículo. Sou quiropraxista, sou fisioterapeuta, tenho algumas especializações, certificações no subgrupo de coluna, formação no método Mackenzie, sou proprietário da Quirofisio, Quiropraxia e Fisioterapia e sou professor de quiropraxia desde 2003, tá? Então, entrando no nosso tema, por que sentimos dor? O que acontece, né, para sentirmos dor? Isso é bom ou é ruim? Isso pode soar estranho, mas um pouco de dor realmente vai fazer bem. Para mim, para você, para todos nós, tá? Isso com certeza. A dor é como um alarme interno que nos alerta de um perigo que o nosso corpo, nossa vida pode estar passando, tá certo? Então, ela tem como objetivo principal nos alertar sobre eventos muitas vezes externos, né, em relação aos corpos, mas pode ser interno também, né, mas sobre alguma coisa que está acontecendo. A dor permite saber quando você está sendo mordido por um cão, por exemplo, né? Então, ela é um sinal de alerta, é um alarme que te explica, te mostra o que pode estar acontecendo, o que está acontecendo com você. Ou quando sua calça está pegando fogo, né? É um exemplo mais aleatório aí, mas faz parte da didática da aula. Mas com certeza a dor vai estar denunciando para você que está acontecendo alguma coisa errada naquele momento. E a dor, ela vai ser boa desde que te motive a se manter seguro, né? E cuidar de tudo que está acontecendo com o seu corpo. Então, ela é um sinal de alerta, ela está te avisando, é o seu corpo falando com você de uma maneira consciente. E isso que é importante a gente entender, que o sistema de dor, o sistema de monitoramento da dor, do entendimento da dor, ele é semelhante a outros sistemas que a gente tem. Então tem toda uma estrutura, um sistema para funcionamento em relação à comunicação da dor. Assim como a gente tem um sistema digestivo, né, para digerir os alimentos, você tem um sistema de dor também, que são os nervos especiais que denunciam problemas em nosso corpo. Assim como os outros sistemas, né? Tem momentos em que eles não funcionam corretamente. Quem que não teve um piriri aí, né? No sistema digestivo. O sistema de dor também pode funcionar erroneamente. Então a gente pode ter um problema simplesmente no sistema que identifica, que comunica a dor, né? Então a gente precisa entender isso, principalmente nas dores mais longas, e para a gente entender também o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Como que a gente pode atuar ativamente em relação a esse problema no sistema de comunicação da dor. A maneira do sistema de dor poder funcionar mal é por não produzir bastante dor. Você vê que incrível, né? Às vezes a gente se queixa de dor, mas muitas vezes quando o sistema de dor ele tem uma função abaixo do necessário, ele vai gerar também muitos problemas mesmo, né? Todos os anos nascem crianças sem a capacidade de sentir qualquer dor. Isso aparentemente é uma coisa muito boa, muito agradável, né? Seria ótimo não ter dor nenhuma, não sentir dor nenhuma, mas o grande problema disso é que essas crianças, essas pessoas, né, que têm essa falta de percepção de dor,
são incapazes de aprender a evitar situações perigosas. Então muitas vezes ela pode quebrar uma perna, quebrar um braço e nem perceber isso e não tomar as atitudes necessárias para o cuidado desses eventos, né? Então essas são as questões principais aí para essas crianças, essas pessoas. Infelizmente, essas crianças podem ficar permanentemente feridas em uma idade precoce. E isso pode gerar danos, inclusive fatais, em relação a essas crianças. O sistema de dor também pode funcionar de maneira diferente, produzindo muita dor. Então a gente falou dos casos onde essa dor ela é diminuída, ela é menor, né? Mas a gente tem os casos onde a percepção da dor é em excesso. E quando isso acontece, um simples apertão na bochecha, um belisco na bochecha, você pode ter uma percepção de muita dor. E coisas que não deveriam doer muito, né? Como um toque de carinho. Isso pode, em algumas situações, gerar também a dor. Ou um movimento normal do seu dia a dia, do seu cotidiano, onde você se movimenta cuidando da sua casa, fazendo o seu trabalho, e ele pode gerar dor também, né? Aí a gente já está se aproximando de uma rotina aí de 80% das pessoas que pode ter essa dor. Ou mesmo aquela dor espontânea que aparece aleatoriamente, né? Então é uma dor que muitas vezes não tem uma causa definida, mas ela também aparece. E o que realmente provoca a dor excessiva? Essa percepção da dor excessiva. A dor excessiva é causada quando os nervos do corpo tornam-se muito sensíveis, ou seja, eles têm uma resposta excessiva em relação ao estímulo que deveria ter, ele deveria estar monitorando realmente. Os nervos que produzem dor são células vivas, ou seja, elas estão em constante mudança. E como outros seres vivos, essas células nervosas podem mudar fisicamente também. Nervos mais sensíveis se acendem facilmente, ou seja, com um mínimo de estímulo eles já podem acusar de uma maneira excessiva, né? Fazer uma comunicação excessiva em relação ao fato realmente acontecido. Se uma bola de boliche cair no seu pé, vai provocar bastante dor, isso com certeza, né? No meu pé, no seu pé, vai provocar bastante dor. Mas e se os nervos estivessem excessivamente sensíveis, onde até mesmo uma bolinha de ping-pong cair sobre o seu pé e também provocasse dor? Então a gente está vendo uma situação real, que seria o peso de uma bola de boliche provocando dor, isso naturalmente aconteceria, mas e quando uma bola de ping-pong provocasse dor? Então a gente percebe que esse sistema de dor não está funcionando de uma maneira correta ou real. A hipersensibilidade nervosa é algo físico, observável e mensurável. A gente pode perceber isso e medir isso, tá? Assim, a dor excessiva não está apenas na sua cabeça, tá? Então você fique muito tranquilo, não é o conceito do que muitas vezes chamam uma dor psicológica, é uma dor emocional, embora isso tudo a gente vai ver durante a aula, a influência que isso pode fazer pra gente, mas isso não é uma imaginação, esse é o principal ponto. Essa dor não é imaginativa. Tá bom? Então não é coisa da sua cabeça. A dor excessiva simplesmente significa que os nervos se tornaram muito sensíveis e estão acendendo muito facilmente. Por que o corpo quer fazer os nervos mais sensíveis? Qual o motivo disso acontecer? Né? Existe sim um motivo. Nosso corpo, a nossa máquina, ela é perfeita, né? E tem alguns motivos para isso. Sempre depois que a gente tem uma lesão, uma doença, o corpo quer proteger a área, né, para ajudar a cura. Naturalmente, quando você machuca uma região, você minimiza o movimento, né? E um exemplo claro que a gente vê sempre é dos animais, do cachorro que se machucou. Ele vai andar menos, ele vai minimizar os movimentos e a gente, de uma maneira
ideal teria que fazer isso também. Então a gente protege a região para se recuperar de uma lesão, para aquele tecido se cicatrize e volte à normalidade. Assim, como isso acontece? O corpo libera substâncias químicas que tornam os nervos mais sensíveis. Então, ele acende mais aquela dor para você prestar mais atenção na região e proteger melhor essa região, certo? Tornando a dor com a dor mais tomando que a dor venha com mais facilidade, fazendo você tomar mais cuidado com aquela determinada parte do corpo. Então, teu corpo fica em alerta e você mais protegido pela essa atenção à dor mais evidente. Essa é a reação normal do corpo para proteger enquanto ocorre o processo de cura. O nosso corpo ele vai se curar, né? Então essa é um processo natural. A hipersensibilidade protetora nervosa supostamente é para durar algumas semanas, ou seja, o tempo necessário para você aquele tecido se recuperar, para aquela doença se recuperar, tá certo? E assim desaparecer como um toque de mágica por completo essa hipersensibilidade do sistema de dor. Mas às vezes acontece alguma coisa errada. Então, às vezes esse sistema ocorre uma falha na remissão desse impulso exagerado, tá? Por exemplo, a hipersensibilidade pode durar mais do que deveria. E quando a hipersensibilidade nervosa era para ocorrer apenas na área lesada, ela pode também se expandir, tá? A hipersensibilidade nervosa pode começar a se espalhar por outras partes do corpo. E isso começa a ficar bastante confuso, tanto para você como para o profissional que está te atendendo, tá? A boa notícia é que o nervo hipersensível também pode mudar para se tornar menos sensíveis. Então ele pode ocorrer esse erro, mas a gente tem muitas vezes como reverter isso. Enquanto os médicos são os especialistas para diagnosticar e tratar lesões ou doenças, você é quem vai ser o perito para diminuir a sensibilidade nesses nervos. Ou seja, você tem a faca e o queijo na mão, com a orientação adequada, que é o nosso objetivo aqui, tá? Você vai, a partir do momento que não existe mais uma lesão, essa lesão já se recuperou e você tem uma hipersensibilidade, você vai ter a faca e o queijo na mão, todas as ferramentas para fazer esse trabalho de dessensibilização desses nervos. A analogia que a gente usa é sobre pensar sobre o tratamento da dor persistente. Então a gente está falando não é exatamente aquela dor que durou alguns poucos dias, mas aquela dor que não passa, aquela dor mais prolongada. Então a gente vai comparar a dor com um alarme de incêndio. Fundamental, né? Então a dor ela avisa sobre um evento. Então comparando ele, fazendo essa relativização com o alarme de incêndio. O alarme contra incêndio soa durante o incêndio para te alertar, para que você sobreviva, para que você salve mais coisas, mais pessoas, né? Mesmo que o alarme é alto e desagradável, somos gratos, pois ele salva nossas vidas durante o incêndio. Então ele tem uma função bastante específica e características bastante específicas de ser estrondoso mesmo, né? Para que alerte todo mundo. Mas o que aconteceria se um alarme de incêndio estivesse desregulado e muito sensível? Olha aí, a gente fazendo na analogia o que pode acontecer com o nosso sistema nervoso. Então, um alarme de incêndio desregulado extremamente sensível. Agora, você imagina um alarme de incêndio desencadear, né, ser ligado apenas por fogo de uma pequena vela. Um alarme hipersensível iria ligar frequentemente, muito mais do que o necessário e sem função alguma em termos de salvar vidas ou um patrimônio. Isso interromperia, por exemplo, festas de aniversário ou jantares românticos, isso tudo, ou seja, ia atrapalhar o seu dia a dia, tá certo?
Um alarme hipersensível poderia soar de forma aleatória, sem qualquer fumaça, ou seja, sem nenhum motivo ele poderia estar suando ou acusando dor, desconforto. Como um alarme mais sensível, os nervos do corpo ficam mais sensíveis. Eles se acendem com mais frequência, criando dor excessiva, interrompendo a sua vida normal. Aí isso começa a atrapalhar o quê? O nosso dia a dia, né? A tua função, o seu trabalho, o convívio com os familiares, né? O que você faria se o alarme da sua casa não parasse de tocar? Primeiramente chamaria o bombeiro e a partir disso, né, se tiver incêndio, o bombeiro o apagaria, mas se não houver fogo ou mesmo após o fogo ter sido apagado, o alarme de incêndio não parasse de tocar. A providência seria, né, a orientação do bombeiro, na verdade, né, seria que o alarme é falso e recomendaria corrigir o alarme, pois estava muito sensível e dando informação incorreta. Os bombeiros são os especialistas em apagar incêndios, mas você precisa de um conjunto diferente de habilidades para reparar o alarme de fumaça que esteja excessivamente sensível. Tratamento de dor persistente é semelhante ao reparo de um alarme de incêndio quebrado. Então, aqui a gente está chegando ao ponto importante. Numa dor crônica, numa dor persistente, a gente tem que entender que a gente vai ter que tomar algumas providências diferentes, como consertar um alarme de incêndio quebrado. A estratégia principal é ajudar os nervos do sistema de dor a se tornarem menos sensíveis. A gente vai montar algumas estratégias para que isso possa acontecer. Vamos falar então sobre um elefante na sala, é um assunto meio tabu, mas a gente tem que falar, esse o nosso caminho de resolução de uma dor mais persistente, mais crônica. Quando se trata de dor, muitas pessoas preferem evitar falar de cérebro, tá? Por quê? A gente tem motivos para isso. Porque esse tema é tão desconfortável falar de dor e cérebro? Por muitos anos, alguns médicos tiveram a visão simplista da dor, de uma maneira errática, errônea, né? Eles achavam que a dor do corpo era física ou psicológica. Só tinha essas duas alternativas. Se o médico não descobrir sua dor, isso significa você está apenas imaginando a dor ou você tem dor porque você é louco. Aí a gente chega nesse ponto, né? Que graças aos estudos atuais, às informações que a gente já percebe que isso é uma falácia, foi um equívoco inicial, né? Mas hoje a gente já tem informações para entender muito melhor isso aí. Muitas vezes o profissional da saúde diz, de acordo com os testes, você não deveria estar com tanta dor. Isso deve estar na sua cabeça, tá? Só um detalhe, tá, gente? O que a gente sabe hoje, além de testes e exames, a maioria das dores não tem uma correlação com o exame de imagem, seja ele raio-x, ressonância magnética, tá? Então você não acha o motivo. Na verdade, por exemplo, a dor lombar. Das dores lombares, apenas 5% das dores lombares você vai achar uma correlação imediata com os exames de imagem com o que você sente. Os outros 95% são outros fatores diferentes disso, que não estão relacionados aos exames de imagem. Então você vê a complexidade de você levar a ferro e fogo a percepção de que o exame, né, o exame de imagem, ele é relevante para isso. O exame de imagem, ele é importantíssimo para saber se existe alguma coisa mais grave e no meu caso, que eu sou quiropraxista e fisioterapeuta, existe uma contraindicação no meu trabalho. Mas a partir do momento que você passou pelo exame de imagem e não existe essas contraindicações, aí sim é a importância dele, mas ele não correlata a sua dor ao achado do exame, tá bom? E o conselho, nesses casos, antigamente, né, era apenas procurar um psicólogo, porque
Eu tenho dor por causa da raiva, que eu não tenho nada, nenhum achado comprovado nos exames, nas avaliações, tá? Então, isso é o que se fazia antes. E quando os médicos pensavam em descobrir o problema, a dor era física. Então, a gente tem sim essa visão de que pode sim existir um problema físico. A gente muitas vezes relata ele como um problema mecânico. Isso, a fisioterapia, a terapia manual e o exercício tratam sim problemas mecânicos, tá? E se a dor era física, eu precisava de um tratamento físico. Aí no caso, a terapia manual que a gente está vendo, ou exercícios, tá? O exercício também vai ser uma terapia física, embora tanto a terapia manual como o exercício físico ele tem duas vias, não, tem muito mais, mas duas vias principais de acesso a tudo isso que a gente vai comentar nessa aula. Então, por causa dessa visão ultrapassada, qualquer menção à palavra cérebro pode causar um mal entendido imediato, né? Você está dizendo que minha dor é imaginária? Como você ousa, né? É um constrangimento isso. O cérebro, minha ressonância magnética mostra algo em minhas costas, ou seja, tem um achado lá e eu tenho a dor, mas como eu falei para vocês, muitas vezes não está correlacionado uma coisa com a outra. A ideia da dor é psicológica ou física é falsa e precisa ser jogada para fora. Então, a sua dor não é psicológica ou física puramente. A gente tem um misto disso, tá bom? A ciência tem mostrado que toda dor envolve dois componentes: sinais sensoriais e nervosos do corpo e complexa análise e interpretação do cérebro. Olha só que coisa interessante. Então a gente tem sim o mecanismo dos nervos que identificam e a gente também tem uma interpretação daquela dor. A gente tem como se fosse um algoritmo para entender o que está acontecendo ou não para te dar a informação final. Quando os nervos do seu corpo detectam um perigo, eles enviam um sinal para o cérebro, tá certo? Então esse é o processo natural que acontece. Mas os nervos do seu corpo, não basta tocar um sino no seu cérebro. Então ele não é automaticamente, ele já vai causar a informação ou a precipitação necessária. Em vez disso, seu cérebro, sem que você saiba disso ou perceba, primeiro passa por um tempo analisando os sinais nervosos. Olha só que interessante. Então, naturalmente, sem você saber, isso não é consciente, isso acontece automaticamente. O seu cérebro vai analisar, sim, os ocorridos e para dar, vamos dizer assim, a informação final para você de como proceder. Em base em vários fatores, seu cérebro pode criar uma sensação de um pouco de dor, muita dor ou nenhuma dor. Isso provavelmente você em alguma vez na sua vida já experimentou isso. Mesmo com uma lesão física, é o cérebro que determina a quantidade de dor que você sente. Então a gente tem uma lesão real e o cérebro ele vai modular essa dor a partir dessa interpretação do evento ou do fato. Se você acha essa ideia estranha, você não está sozinho. Realmente é uma novidade para todos nós, né? E é um pouco estranho, mas a gente vai entender através de alguns relatos, né? Por milhares de anos, ninguém sabia sobre o papel ativo do cérebro para criar a sensação da dor. A gente não sabia, simplesmente não sabia, não tinha essa informação. Isso só foi descoberto recentemente com a invenção de máquinas de escaneamento do cérebro, onde eles mapeiam dinamicamente a função cerebral. Agora sabemos que o cérebro desempenha um papel importante em cada condição de dor. Mesmo quando a dor é uma lesão física ou uma doença, assim o tratamento da dor precisa também tratar o papel do cérebro na dor. Então a gente tem que tratar o tecido lesado, se existe uma lesão, né? Ou a doença instalada, se existe a doença, mas a gente também precisa tratar o sistema de percepção da dor do cérebro. A dor, ela é estranha, a gente vai entender isso. Pequenas lesões como a mordida de um bebê, aqueles dentes fininhos, né? Às vezes são bastante doloridos. Enquanto lesões grandes, como a mordida de um enorme tubarão, pode não doer quase nada.
E isso se deu com o evento de 2003 com a surfista Bethany Hamilton. Ela estava surfando, né? Ela foi atacada por um tubarão de 5 metros. Você imagina um monstro desse atacando essa moça. E numa entrevista dada, ela disse: eu apenas estava em estado de choque, não senti nenhuma dor e me sinto sortuda por isso. Talvez teria sido pior se eu estivesse com muita dor. Então, ela teve o seu braço arrancado, decepado, e ainda assim não sentia dor. Como que isso é possível, não é mesmo? Como pode uma mordida de um bebê doer mais do que a mordida de um tubarão? Como isso pode acontecer? O cérebro pode liberar produtos químicos que afetam a dor. Para reduzir a dor do cérebro, o cérebro derrama produtos químicos que desligam as mensagens nervosas na área lesionada. Olha só, então existe uma reação desse sistema nervoso central do cérebro através de uma química que ele pode desligar a percepção dessa dor. Por exemplo, pisar em uma taxinha é doloroso e é muito doloroso, né? Mas se você estivesse fugindo de um leão, pisar em uma taxinha, isso provavelmente provocaria nenhuma dor, né? Um evento, uma situação diferente de você estar simplesmente em casa pisar na sua taxinha, talvez você pule de dor, talvez você caia pela dor. Mas se você tiver um leão atrás de você, você não vai nem perceber que você pisou nessa taxinha, tá? Então começa aqui a nossa relação, nossa interpretação dessa questão da dor. Durante uma emergência, como escapar de um leão, o cérebro precisa se concentrar na sobrevivência. Isso é o instinto de sobrevivência nosso, é o mais evidente aí em tudo. O cérebro não quer ser incomodado com uma pequena lesão no pé. Pela questão da sobrevivência, né? Isso é totalmente irrelevante em relação à nossa vida. Assim, o cérebro ativa um sistema de redução da dor interna. Produtos químicos do cérebro são liberados e desligam mensagens nervosas da dor relacionadas com o seu pé. Isso ajuda você a escapar do leão sem ser distraído pela dor. Ou seja, você não vai nem perceber essa dor em relação ao evento que você está. Esse sistema de alívio de dor interna tem um nome: inibição descendente. Olha só que maravilha, inibição descendente. Então esse sistema ele é ativado onde de cima para baixo, né, top down, a gente consegue fazer a diminuição dessa percepção da dor, a inibição descendente. Essa inibição descendente não é uma ideia estranha ou mágica. Esses são os produtos químicos de alívio da dor que o cérebro pode liberar. Então é um remédio para o alívio da dor. Automaticamente nesses eventos, nessas situações, existe uma série de produtos químicos que são produzidos no cérebro e liberados para inibir essa dor. Essas são as regiões cerebrais que ativam a inibição descendente e libertam aqueles maravilhosos produtos químicos que reduzem a dor, né? Então a gente tem a região periaquidutal e a região da medula, né, que produzem esses produtos químicos que inibem a nossa dor pela inibição descendente. A inibição descendente é ativada pelo cérebro, mas os nervos carregam os produtos químicos pelo corpo. Então a condução desses produtos químicos ocorre através dos nervos. Uma seção interna na sua medula espinhal é dedicada a trazer produtos químicos e mensagens nervosas de inibição, descendendo do seu cérebro para o resto do seu corpo. Então, o cérebro, a continuação do cérebro é a medula, e pela medula esse produto químico é espalhado por todo o seu corpo. Esse produto químico fica entre os nervos, bloqueiam as mensagens sobre os danos corporais e inflamação. Então, nessa imagem aí a gente está vendo dois neurônios, né? A gente tem o espaço entre eles, que a gente chama de fenda sináptica, que a transmissão de um nervo para o outro se dá através da secreção de um agente químico. Essa secreção do agente químico nessa fenda sináptica é justamente esse produto produzido pelo cérebro, distribuído pela medula e pelos nervos, que vai inibir a transmissão da informação da dor. Aí ela para, ela não vai para frente, tá? Ela para aí.
Curiosamente, até mesmo os animais têm essa inibição descendente, né? Dos ratos a gente sabe isso desde 1970 e dos peixes desde 2013. Felizmente, existem maneiras mais fáceis de ativar esse sistema de alívio de dor do que ter um leão correndo atrás de você, tá certo? Então a ciência está mostrando pra gente que existem outras maneiras que a gente possa fazer essa função dessa inibição descendente. E aí essa inibição descendente, ela deve ser o seu melhor amigo. A gente precisa, eu digo você, eu também, né? Eu também tenho dor eventualmente. A gente tem que entender que essa inibição descendente, ela é o melhor amigo nosso. Ela é o que nos dá suporte. A gente tendo a consciência dela, a gente vai aprender como usá-la ao nosso favor. Se você tem uma lesão antiga que não para de doer, a inibição descendente faz com que a lesão seja menos dolorosa. Se você tiver nervos hipersensíveis, a inibição descendente poderá acalmá-los. E na história de recuperação da dor, a inibição descendente é o bom rapaz, é o nosso herói, é o que a gente vai aprender a usar, que a gente pretende, né? Que a gente quer usar isso em todos os momentos necessários. Mas essa história de dor também tem um cara mau, então a gente tem o inverso do nosso herói também, né? Acontece que o cérebro também pode liberar substâncias químicas que amplificam a mensagem de dor relacionada ao nervo. Então a gente tem um trabalho inverso do que a gente falou aqui, a gente tem um amplificador da dor, tá? Esses produtos químicos gotejam dentro do cérebro para a medula espinhal e causam mais dor. Da mesmo sistema da inibição, a gente tem essa amplificação da dor. Esses produtos químicos entram entre os nervos e amplificam as mensagens sobre o dano corporal ou inflamação. Da mesma forma da inibição, a amplificação acontece também na fenda sináptica. Quando esse processo é ativado, muitas vezes os nervos do seu corpo mudam fisicamente, tornam-se mais sensíveis por um longo tempo. Ou seja, a transmissão daquela informação de dor, ela é prolongada. O sistema de amplificação da dor interna é chamado de facilitação descendente. Então, esse outro sistema que vai que seria, como a gente já falou, né? Inicialmente, nos momentos iniciais da lesão, ele vai te dar uma atenção especial para você se cuidar. Se ele fica permanente, essa facilitação descendente já começa a nos atrapalhar, porque o tecido já se recuperou, já se cicatrizou ou já se curou, e ainda assim essa facilitação descendente permanece, né? Ela pode fazer uma pequena lesão, possa doer muito. Então, muitas vezes a percepção da dor, a dor que você tem, ela é maior do que realmente é. E ainda a facilitação descendente pode fazer uma lesão antiga continuar a doer muito tempo, mesmo após a lesão ter sido cicatrizada, como a gente comentou. Facilitação descendente pode até mesmo fazer os nervos ficarem hipersensíveis sem qualquer prejuízo, ou seja, sem evento nenhum, sem problema algum, ele pode estar gerando, provocando dor, a percepção de dor. As razões, né? Muitas vezes a questão genética ela contribui para isso, faz com que algumas pessoas tenham um sistema de amplificação de dor interna que é naturalmente hiperativo, então é uma característica pessoal da pessoa, né? O aumento de risco de desenvolver dor persistente após uma lesão, cirurgia ou doença, isso vai acontecer com essas pessoas, né? E pode fazer mudanças normais no corpo, como a artrite, artrose. Se você já fez um exame de ressonância, de raio-x, tem lá desgaste, artrose, que faz parte do nosso envelhecimento. Vejam bem, esses achados nos exames de imagem de artrose, bico de papagaio, desidratação do disco, isso é tão certo que a gente vai ter como uma ruga no rosto, tá? Mas não necessariamente isso deve ser excessivamente dolorido. Aí a gente está falando dessa ampliação descendente aí, tá? Então, assim, é natural que com o passar do tempo os exames de imagem acusem sim achados, mas como eu falei para vocês inicialmente,
apenas em 5% eles são fatores causais de dor. Os achados de imagem estão relacionados à causa da dor, tá? Então você não deve se impressionar se você fizer um exame de imagem e você tiver esses achados, tá? Você sendo acompanhado por um profissional da área de saúde, todo mundo vai entender o que está acontecendo, vai dizer se existe risco ou não. Esse exame de imagem, na maioria, felizmente, na maioria das vezes, não denuncia nada grave, mas sim achados normais de um envelhecimento normal, tá? E que jamais vai causar uma dor excessiva. Então, esse é o ponto principal. Então, muitas vezes você tem a dor e tem um achado ínfimo na imagem, você vai relacionar ou alguém vai te dizer que a sua dor é daquilo. E não é, tá? Além da genética, existem muitos outros fatores que podem afetar a atividade desse sistema. Por exemplo, a expectativa da dor ativa a facilitação descendente, ou seja, se você achar que vai doer, isso pode ativar essa facilitação, esse aumento da percepção, que é uma produção química do cérebro. Isso pode acontecer com você e você realmente sentir mais dor, só pela expectativa de dor. Em um estudo recente, os pesquisadores colocaram um creme nas mãos de alguns voluntários, tá? E o creme era simplesmente uma loção hidratante normal. Só que as informações que os pesquisadores passaram foi o seguinte: esse creme foi feito de pimentas e vai ser muito doloroso para um grupo desses voluntários na pesquisa. Então, um grupo deles, a informação que foi passada é que seria um creme ardido. Algo interessante aconteceu: apenas as pessoas que foram informadas que o creme seria doloroso. A expectativa de dor foi suficiente para ativar a facilitação descendente. Olha só, um creme totalmente inócuo em relação à produção de dor, pela informação, ele ativou sim a facilitação descendente de dor. E os pesquisadores puderam realmente ver que a atividade de dor no nervo relacionado da medula espinhal se tornou amplificada. Então, a partir de imagens, isso foi comprovado a partir de imagens, que a informação que um creme inócuo produziria dor, né? Isso foi alterado no exame de imagem da região. Reduzir a facilitação descendente é uma parte importante no tratamento da dor. E aí é com a informação que a gente vai conseguir isso, tá certo? De uma maneira bastante prática. Imagine-se sentado no sofá assistindo TV, quando alguém que você ama vem e coloca o braço em volta de você. O toque é agradável e o seu corpo relaxa. Isso é muito aprazível, isso é muito gostoso, certo? Agora vamos mudar um pouco a história num cenário parecido, que seria essa sala de TV também, né? Imagina se você estiver sozinho em casa assistindo um filme de terror com as luzes apagadas e de repente você sente um braço no seu ombro. Isso provavelmente ia ser bastante desconfortável, fazer você pular e gritar, tá certo? Então, o mesmo toque torna-se muito diferente dependendo do ambiente e o seu redor. Se você está num ambiente controlado, protegido, amoroso, ou um ambiente onde você está vulnerável e você está se sentindo ameaçado. É o cérebro que decide quão bom ou ruim é o toque que sente, com base na situação que nos encontramos. Olha só, o cérebro ele vai processar as informações e te dar a interpretação final. Olha só que coisa incrível e extremamente interessante. Outro exemplo é cócegas, né? Quando minha filha cutuca meu pescoço, as cócegas fazem rir, né? Então muitas vezes a criança vem, ou você mexe na criança e só de colocar a mão já provoca aquela dor, aquela cócega incrível. Mas olha só, a pessoa mesmo que sente cócega no pescoço não consegue provocar cócega nela mesma. Isso nas outras partes do corpo também. Uma pessoa pode provocar, mas ela mesma não consegue provocar as cócegas naquela região.
E se um estranho se aproximar e tentar pegar seu pescoço, não acho que iria sentir cócegas. Olha só, então a gente está dizendo que uma outra pessoa consegue provocar cócegas em você e você não consegue. Mas se uma outra pessoa vier com uma outra atitude, num outro clima, provocando uma outra sensação em você, né? Certamente não vai ser cócegas que você vai sentir no pescoço. Você vai estar num estado de ameaça. Como isso relaciona com a dor? O que a gente pode usar isso, aprender com isso e usar na questão da dor? Então, mais um experimento. Olha só que experimento interessante esse aqui. Em um estudo de 2013, pesquisadores colocaram um aparelho de pressão arterial nos participantes e encheu bem apertado. Então, esse que a gente faz a avaliação da pressão arterial, né? Então, grupo de voluntários, 2 grupos, onde colocou o aparelho e apertou bastante. A metade do grupo foi dito o seguinte: estamos testando a sua tolerância à dor. Mantenha a abraçadeira no tempo possível. Então, quer ver o quanto a pessoa aguenta a dor. Essa foi a informação para um grupo. Agora, no outro grupo, essa é uma nova maneira de fazer seus músculos mais fortes. Quanto mais tempo você mantiver o esfígmo apertado, mais forte vocês vão, seus músculos vão ficar. Ou seja, a gente estava apresentando um ganho daquele experimento, daquela experiência. Então, os cientistas perceberam alguma coisa incrível. No grupo que foi dito, isso é bom para os seus músculos, manteve a abraçadeira 50% mais tempo, porque eles acreditavam que estava tendo um ganho em relação àquilo, né? E apenas para este grupo, os cientistas observaram que o cérebro lançava um poderoso produto químico de alívio da dor. Então a informação foi interpretada de uma maneira e a reação do cérebro e da química, da fisiologia do organismo foi de alívio da dor. Mas como que isso pode acontecer? A explicação verbal mudou significado dos sinais nervosos, ou seja, isso significa que meus músculos estão ficando mais fortes. A explicação verbal simplesmente já mudou a percepção da dor em consequência de uma alteração bioquímica. Olha que coisa incrível isso. Quando o cérebro interpreta os sinais nervosos como uma dor não sendo ameaçadora, ele libera substâncias químicas para diminuir essas mensagens nervosas. Esses sinais nervosos não representam uma ameaça. Assim, vamos ativar a inibição descendente e desligar. Eu quero relaxar aqui. O oposto também é verdadeiro. A gente está vendo o lado bom da coisa, né? Mas aí é o lado mal, o lado que nos prejudica. Quando os sinais nervosos representam uma ameaça grave, o cérebro procura ao máximo informações sobre a ameaça possível. Assim, o cérebro libera produtos químicos para amplificar esses impulsos nervosos. Ou seja, isso é sério, precisamos de uma proteção extra. Ative a facilitação descendência, ou seja, tome uma atitude mais rápida e resolutiva em relação ao que você está tendo. Na maioria das vezes, quando você ameaça ter dor, você não sabe o que está causando, né? Então, muitas vezes a gente tem dor e não sabe exatamente o que está acontecendo. A gente ignora o evento ou o fato causador. Você pode pensar sobre as possíveis causas. Devo ter levantado algo muito pesado num dia anterior, na terça-feira. Você vai procurar um profissional da saúde, né? Esse é o ciclo natural que as coisas vão acontecendo. E quanto mais informações sobre o problema, a compreensão do problema muda. Então, olha só, conforme você vai alimentando de informações o nosso CPU aqui, a interpretação do problema vai se alterando. Muitas vezes, infelizmente, muitas vezes a gente ouve essa afirmação: uau, é osso no osso, você tem uma espinha de uma pessoa de 99 anos. Essa é a pior informação que você pode receber sendo paciente de uma dor nas costas, por exemplo. Porque a gente já sabe que essa informação, em relação ao exame de imagem, ela não é verdadeira. Mas quando a pessoa diz isso, te informa isso, certamente ela está te prejudicando, né? Porque ela vai estar
apontando um risco e estimulando uma facilitação descendente. Olha só como as coisas são, tá certo? O seu corpo está completamente fora de alinhamento, também uma informação equivocada, né? Eu sou quiropraxista, sou fisioterapeuta, eu jamais uso a informação de que a gente precisa alinhar o seu corpo ou colocar o osso no lugar ou qualquer coisa assim. Simplesmente a gente restaura uma função ótima, né? A gente, a partir de uma avaliação mecânica, a gente identifica as regiões que não estão movimentando de uma maneira plena, a gente devolve essa função ótima e também vai inibir, né? De uma maneira de extremidade para a parte central, a gente vai estimular a inibição da dor. Ou então a informação incorreta, né? Eu sempre brinco, sempre tem a doutora vizinha, né? Então aí duas vizinhas conversando, meu marido está com muita dor, a dor corre aqui, vem para a perna, aí a outra fala assim, eu sei o que é isso, é hérnia de disco, é gravíssimo, meu marido já teve, né? E muitas vezes não tem nada a ver com isso, é uma informação equivocada, né? Eu tive essa dor uma vez, foi uma hérnia de disco, e aí começa a procurar no Google o que faz com a hérnia de disco e acha que tem que fazer a cirurgia, e aí vai, né? Aí aquele caos sem fim. Seu cérebro sempre lembra o que você passou e o que causou o problema. O cérebro passa a armazenar essas informações para sempre. Então, olha só, as informações são acumulativas. E muitas vezes a gente tem a percepção de que a gente pode ser quebrado, que a gente é frágil e pode ser danificado, tá? Muitas vezes a informação que chega até nós é isso, que a nossa coluna é frágil, que o nosso corpo é frágil, tá? Existem várias situações que isso pode acontecer, na verdade são poucas as situações, mas eu sempre brinco nessa explanação, quando eu converso com o paciente, quando eu converso com os alunos, né? Se você acha realmente que o nosso corpo é frágil, eu sempre brinco, você já viu uma luta de UFC, né? Onde o embate é fortíssimo, a força é extrema, tá certo, são pessoas muito bem preparadas, mas o que eles passam lá, as provas que eles passam, um corpo frágil não suportaria, né? A gente não é atleta, a gente não é como eles, mas também a gente não é frágil, não, tá? A sua compreensão do problema pode afetá-lo de diferentes maneiras, como a gente já viu nas pesquisas e aqui a gente está reforçando. Então, a compreensão do que está acontecendo com você, ela pode, sim, afetar de diferentes maneiras, né? Pode influenciar as suas decisões da vida, né? Ou seja, eu não posso fazer nada porque a minha coluna é frágil, ela é instável, então eu não posso carregar um mínimo peso, eu não posso fazer uma caminhada, não posso fazer uma compra porque minha dor a minha coluna é instável, né? Muitas vezes tem a informação, eu tenho 35 anos e uma coluna de 99, né? E às vezes, eu não devia ter feito esporte, eu não devia ter feito basquete, eu não devia ter trabalhado com peso, eu não devia ter carregado aquele peso. Então, tudo isso vai alterando as suas emoções e piorando a situação da questão da dor. Eu tenho a dor porque estou fora do alinhamento, então preciso de um profissional para colocar tudo no lugar. Isso a gente já falou aqui, isso não é uma realidade, não existe desalinhamento. Você pode sim se utilizar de um profissional para um atendimento com exercícios, com terapia manual, isso existe comprovação científica sim, de que isso existe um efeito, né? Mas aqui a gente está buscando, dentro dessa aula, te dar um entendimento maior do que você pode fazer em relação a isso, né? Para a escolha do melhor tratamento. A maneira que você entende essa sua dor pode afetar a quantidade de dor que você sente. Então, aquela famosa pesquisa no Google, né? Que vai te trazer informações e o pior é que você não vai conseguir nem interpretar essa informação, né? Então, vai dizer que você tem isso ou tem aquilo e pode, nessa percepção de medo, pode piorar a tua avaliação. E lembrando que as informações são acumuladas, né?
Elas são acumuladas, ficam registradas e pode estar influenciando de uma maneira negativa. Negativa no sentido de que aumentar a sua dor. Tá? E quando você aprende que sua dor representa uma ameaça séria para o corpo, quando você tem essa percepção, né, seu cérebro responde derramando colicistoquinina e amplificando as mensagens nervosas de dor relacionada com a partir da parte do corpo que ameaça. Então, quando você se sente ameaçado, existe uma alteração emocional, alteração no seu cérebro e, consequentemente, bioquímica. Olha só a influência que isso vai fazer com você, né? E o que realmente faz a sua dor, e que certamente vai fazer a sua dor piorar. No entanto, quando você aprende a causa da sua dor não é algo muito perigoso, e esse muito perigoso, você vai ter que passar por um profissional da área da saúde, né? Para interpretar o teu caso, te dar uma informação correta em relação ao que se passa com você, para que isso possa andar dessa maneira. Os resultados mostram alterações normais relacionadas à sua idade. Está um pouco irritado e sensível, mas com o tempo, um movimento suave, os sintomas devem começar a se acalmar. Essa é uma informação dentro de um quadro real, né, que é pertinente. Essa informação para você, se você já foi meu paciente, você passou por aqui, a gente exclusivamente trabalha nessa linha. Jamais eu evito até usar nomes de patologias, porque isso pode relacionar com uma informação que você já tenha e aumentar esse processo de dor e desconforto. Eu realmente evito nome de doença. A gente explica mais ou menos dessa maneira aí com vocês e é o que todos os profissionais da saúde que lidam com isso deveriam fazer. Tá? A partir dessa informação correta ou real, o cérebro ativa a inibição descendente e lança produtos químicos de alívio naturais de dor. Então, olha só, a partir daí existe assim o efeito emocional e consequente bioquímico de inibição da dor quando você vê que você está inseguro. E é uma realidade muitas vezes. A partir do momento que você entende o caso da pessoa, o profissional já tem uma experiência em lidar com aquele problema, é uma coisa bastante simples, né? Aí a gente tem um experimento de 2004, né? Uma mulher de 36 anos que tinha dores nas costas há 4 anos, né? Que teve início depois de uma queda no trabalho. Então ela fez exercícios, né, dentro do aparelho de ressonância magnética, e os cientistas gravaram a região de ativação de dor do cérebro dela, tá? Enquanto ela fazia exercício, simplesmente com uma dor de 4 anos que ela caiu. Em seguida, eles pegaram essa mesma pessoa e por 2 horas eles fizeram uma aula, uma educação, como a gente está fazendo aqui, tá? Alguma coisa semelhante a isso. Explicando para a mulher uma perspectiva mais precisa e menos ameaçadora da condição da dor. Então, explicando que ela não tinha nada de grave, isso apesar de ser uma dor longa, não significava que ela tinha uma lesão, existia uma alteração na percepção, poderia ter uma alteração na mecânica também, mas a informação, eles trabalham basicamente com informação com essa pessoa, né? Dizendo a sua dor é o resultado de uma hipersensibilidade do nervo desencadeada pela queda, sua coluna não é frágil ou está em perigo e você deve se sentir confiante e seguro em se mover. Quando a mulher voltou na ressonância e fez os exercícios mais uma vez, a maior parte da atividade do nervo relacionada à dor do seu cérebro desapareceu, ou seja, simplesmente com a educação em dor, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Isso já foi suficiente para diminuir a dor e a sensibilidade dela. Muitos outros estudos também têm demonstrado que a mudança, mudando sua compreensão de sua dor, pode ter efeitos positivos, né? E essa inibição descendente, essa informação positiva pode durar até 3 meses, né? Só com informação. Então, como é que você pensa sobre a sua dor? Né? Então, nesse momento, a gente está numa fase dessa aula de reflexão. Como é que você está pensando na sua dor? O que você acha que você tem? Qual a informação que você tem?
Com quem você está pegando essa informação, tá? Você acha que a sua dor é simplesmente a partir de um corpo frágil ou um dano, né? Um problema irreparável? É essa a percepção que você tem? Você acredita que a quantidade de dor que você tem é igual ao tanto de dano tecidual e inflamação dentro de você? Ou seja, você tem um exame de imagem que tem uma lista de... Entendam o seguinte, depois dos 40 anos, todo mundo que fizer um exame de imagem vai ter uma relação de achados enormes. Isso é normal, isso é natural, é assim mesmo. Mas não necessariamente esses achados dos exames de imagem vão ser os fatores causais de dor, tá? Então, se você acha que a dor que você tem está diretamente relacionada aos achados do exame de imagem, não está correto. Na maioria das vezes não está correto, tá? Você acha que enquanto a sua ressonância magnética ou raio-x mostram danos teciduais, sua dor não vai embora? Ou seja, você precisa... E tem coisas que não vão sumir nos exames, tá certo? Por exemplo, a artrose é uma coisa que a gente vai ter e vai aumentar, mas não necessariamente isso vai causar dor em você, né? E você não vai fazer uma ressonância e não tem mais artrose, e aí você vai ficar sendo isso. Não existe, tá? Então, a gente tem que separar a relação dos achados dos exames de imagem, que são importantíssimos para a gente saber se existe um problema mais grave ou uma contraindicação no trabalho da terapia manual, dos exercícios, com a dor que você realmente sente, tá? Como você conseguiu entender a sua dor, então, a partir disso? Né? Das informações que você acumulou, lembra que as informações vão se acumulando e o cérebro vai interpretando a partir dessas informações. E aqui a gente está, nesse momento, querendo esclarecer para você, fazer um acúmulo de outras informações para que você possa trabalhar isso de uma maneira diferente, tá? Você acha que o movimento, o exercício é perigoso para o seu corpo? Por que seria perigoso? E por que não seria perigoso? Né? Por que tudo isso? Que informação ajudaria você a começar a pensar sobre a dor em termos de sensibilidade nervosa, inibição descendente e facilitação descendente? Quais são as informações? Né? Qual a fonte de informação de saúde pode ser confiável para que você esteja atualizado? Né? Você vai usar uma informação arcaica? Né? É melhor não. Então, e a gente está aqui justamente para isso, tá? Então, eu acho que essa base dessa informação nessa aula está sendo dada, foi dada, né? E as dicas finais que a gente pode dar para vocês é o seguinte, que você tem um entendimento do que acontece e dos processos, né, de inibição, facilitação da dor, está dado aqui. Outra informação que a gente tem que dar para vocês, que muitas vezes não foi abordado nessa aula, mas o sistema, que a gente falou praticamente do sistema top-down, ou seja, do cérebro para baixo e as extremidades. Mas a gente tem um outro sistema que são das extremidades, ou seja, do nosso corpo para cima, que também ocorre essa inibição da dor. E onde você vai, de uma maneira ativa, né, a partir do momento que você já tem um entendimento, que é o top-down, o entendimento de como tudo se processa e de como a emoção pode te influenciar, a gente pode também, através de exercícios ou de terapia manual, a gente pode estimular isso. No caso da terapia manual, você depende de um profissional e não há mal nenhum nisso, tá? O exercício, muitas vezes, também você depende para uma orientação correta, uma dimensão de carga, de intensidade correta, né? Basicamente, o exercício vai ser sempre de que maneira ele vai ser aplicado? Ele sempre vai ser numa dose máxima que não te piore, tá? Sempre numa dose máxima que não te piore. E se você está com muita dor, essa exposição tem que ser gradual para que isso não agrave ou piore o seu problema, tá? Basicamente, na questão do exercício, se você fez o exercício hoje numa intensidade X e amanhã você piorou, você passou da intensidade adequada ao possível, tá certo? Mas se você fez o exercício e amanhã você está igual ou melhor, é a dose que você precisa. Aí você vai aumentando a dose sem
piorar os sintomas, tá certo? E basicamente, então, um exercício bem conduzido, né, que a gente tem inclusive na plataforma do programa Conforto Contínuo, ou somente do Conforto Contínuo, de uma questão online, onde você vai ser, através de uma orientação de uma plataforma digital, você vai entender como fazer isso, tá? Você é capaz, você vai ter autonomia, você vai ter, você tem como, com mais informações, montar uma estrutura de autogestão, de autotratamento das suas dores, né? De uma maneira ativa através dos exercícios. É isso que a gente oferece nas nossas plataformas digitais, né? O objetivo dele é te auxiliar, é fazer uma prevenção de dores, isso vai ser maravilhoso, isso é fantástico, mas muitas vezes até o tratamento mesmo da dor a gente consegue isso de uma maneira muito tranquila, né? Através dessa exposição gradual, dessa movimentação tridimensional, que o movimento ele vai fazer esse estímulo da extremidade para a parte central, para que isso possa ser amenizado, que até o objetivo nosso é sempre deixar vocês sem dor, né? Ou modular a dor no máximo possível. Certo? Então agora, nesse momento, a gente está encerrando nossa aula, onde o objetivo principal foi esse entendimento da educação em dor, saber que você não é frágil, saber que toda interpretação que você tem em relação à sua dor, ela vai influenciar no resultado da sua dor. E essa mensagem final para vocês é que o exercício, o movimento ou a terapia manual, eles também vão te dar um estímulo de modulação dessa dor. Então, se a dor, basicamente, a dor se trata com movimento. Não existe nenhum remédio melhor que esse. Como eu já falei, na dose adequada, na exposição adequada. Mas o movimento, ele realmente vai produzir milagres na questão da sua dor. Bom, espero que essa aula tenha ajudado você, acrescido, né, essas informações. Caso você queira manter contato, aqui estão os endereços do meu Instagram e do meu Facebook, né, DR Ulisses Gama, tanto no Instagram como no Facebook. E nós vamos encerrando essa aula. Eu espero que tenha te ajudado bastante, tenha sido produtiva. Eu espero que realmente isso ajude a você ter um conforto contínuo, não ter dor e seja mais feliz, tá bom? Então a mensagem de hoje é essa. Muito obrigado pelo seu interesse, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.